Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, muito obrigado pela sua presença fraterna, pelo seu senso missionário. Você que continua me acompanhando, peço mais uma vez que acione o sininho, dá um joinha, compartilhe, fazendo sempre isso. O Senhor, nosso Deus, nos enriqueça com a sua graça e o YouTube vai sempre enviar essa mensagem para mais e mais pessoas. Hoje é um dia especial na minha vida, onde completo o aniversário. Peço as suas orações para que eu seja fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o que Deus quer, mas sabemos o que queremos de Deus: servi-lo com alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? E enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado no meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velho, porque o vinho velho arrebenta os odres, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, hoje nós temos uma grande alegria em ouvir esse Santo Evangelho. Ele começa mostrando Jesus enfrentando uma oposição do seu ensinamento. Jesus é o vinho novo que rompe as velhas estruturas. Estrutura essas que estavam caducas, estruturam essas que não geravam mais vida, estruturam essas que não levavam mais as pessoas à experiência da verdade do amor. Então nós estamos aqui diante dos fariseus que fazem uma crítica aos discípulos e diz que os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuam. Jesus vem trazer um ensinamento novo. Hoje a prática do jejum, por exemplo, é uma prática ainda que é válida, claro que é válida, porém ela deve ser sempre cercada de uma experiência da cruz, que nos leva diante daquela intenção da nossa vida, seja ela em favor de alguém ou de uma causa, jejuar, pedir ao Senhor a força necessária, passar pelo flagelo da cruz, passar pelas dificuldades que nós vivemos, e tudo isso nos leva a experimentar profundamente a copiosa graça de Deus, experimentando o seu sofrimento. Então, o jejum ele não deve ser algo que faz com que a nossa fé ela passe por algum tipo de martírio ou sofrimento, mas deve ser algo que faz com que a nossa fé aumente a partir da dor.
Então, é se configurar ou nos configurarmos na cruz do Senhor. E aí não tem uma regra específica, jejum um dia ou não. A Santa Igreja ainda hoje pede que a sexta-feira seja um dia de jejum. E basta você fazer abstinência de carne vermelha, né, e ter um momento, uma sexta-feira mais voltada para a paixão do Senhor, para essa experiência. Mas o que mais chama atenção aqui na palavra de Deus para nós hoje é esse rompimento. Eu quero voltar a esse rompimento das estruturas presentes. Estrutura religiosa que estava em vigor, né? Não adianta a gente fazer, por exemplo, o jejum que eles reclamavam que os discípulos de Jesus não faziam, e Jesus vai dizer que enquanto o noivo está presente não precisa jejuar. É claro que Jesus está dizendo a presença física, porque Jesus continua presente no meio de nós pela Eucaristia, ou na Eucaristia. Tem um momento que Santa Faustina diz, no encontro dela com o Senhor, ela diz assim, o Senhor diz para ela, se o sacerdote não tivesse me levado a ti, eu mesmo iria ao teu encontro nesta sagrada espécie. Ou seja, Jesus confirma em Santa Faustina a sua presença na Eucaristia. Então o noivo está presente, porém não está presente fisicamente. Então, enquanto o noivo não está presente fisicamente, nós devemos jejuar sim, lembrando sempre que o jejum que nos leva à experiência da via sacra, a experiência da cruz, para nos fortalecer diante de umas provações, situações adversas, mas enfim, o mais importante é que o jejuar não pode ser algo simplesmente para perdermos o sentido, passarmos fome, mas que nos configura no sofrimento do nosso Senhor. Então, que hoje o dia seja um dia para uma reflexão e percebermos que o noivo está presente e o noivo que está presente nos chama a uma alegria além da cruz. Uma alegria que não parou na cruz. O sofrimento não para ali na cruz. O sofrimento, ele dá espaço para essa alegria que vem do Senhor. Então, uma alegria profunda que vem do nosso Senhor. Que Deus te conceda hoje, no dia de hoje, no dia em que o noivo se faz presente, essa alegria que vem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.